você que está acompanhando a programação da TV Metrópole, o JM Notícias agora traz um alerta para você. Você sabe o que é meningite? Nós conversamos com o Dr. Luiz Guilherme Costa. Atenção que está tendo vacinação aqui no município de Caucaia. A meningite, ela é uma infecção de uma parte do nosso sistema nervoso. É uma infecção das meninges, né? As meninges, elas são uma proteção, é como se fosse uma camada, uma capa que recobre o nosso cérebro e a nossa medula espinhal, né? Quais são os tipos de meningite? Bom, a meningite, ela pode ser classificada de várias formas, né? Tanto da sua etiologia, ou seja, daquilo que causa a meningite, né? Então, se você considerar pelas causas da meningite, ela pode ser considerada como bacteriana, como viral ou então fúngica, né? E ela pode ser classificada também de acordo com o tempo de duração. Ela pode ser uma meningite aguda, uma meningite subaguda, uma meningite crônica. Essa divisão eu estou citando assim do tempo, né? Ela pode ser mais rápida ou mais demorada, falando mais de maneira mais simplificada, porque esse tempo também guarda relação com a causa. Por exemplo, se uma meningite ela é bacteriana, ela tende a ser mais aguda, né? E quando ela tende a ser mais arrastada, a gente já pensa em outras causas, né? Que não a bacteriana. E como é transmitida? Ela é transmitida principalmente por nossas secreções respiratórias, né? A maioria... Quando a gente fala de meningite, no geral, o que mais preocupa a gente, na população geral, aquela população que é imunocompetente, que está com população estável, né, que está rígida, né, a gente se preocupa mais com a bacteriana, né, e essas bactérias, elas geralmente, elas estão normalmente no epitélio do nosso pulmão, do nosso sistema respiratório, né. E através dessas secreções é que elas são transmitidas de pessoa a pessoa. Saliva, então pode-se dizer que a meningite pode se pegar através de beijo, uso de talher, você vê muito nos informes uso de escova de dente para não compartilhar, né? Tanto é que eu acho que, já adiantando uma das suas perguntas, uma das maiores prevenções é simplesmente evitar dividir essas coisas, né? Dividir utensílios de uso comum e lavar as mãos. Doutor, e quais são os sintomas? O problema da meningite é porque ela começa como uma virose comum, né? E ela pode passar despercebida. Nesse sentido, ela pode começar com uma dor de cabeça, com uma febre, né? Agora, qual é o maior medo, a maior preocupação em relação à meningite? É porque ela evolui muito rápido. Um paciente com meningite, ele pode vir a óbito em questão de horas. Então, o que é que nesses casos que você vai diferenciar entre uma doença que pode ser uma virose comum, né, uma coisa mais simples, de uma doença mais grave? É quando começa a evoluir com sinais mais específicos, da forma, por exemplo, uma febre que de repente não baixa de maneira alguma, né? Uma pessoa que de repente começa a ficar muito sonolenta, né? Começa a chamar a atenção. Né, uma pessoa que ela começa a apresentar sinais mais claros, né? Por exemplo, a pessoa começa a ver tudo em duplicidade, as coisas meio borradas, né? Significa que já está afetando o sistema nervoso central, né? A pessoa não consegue andar, a pessoa começa a apresentar manchas na pele. Tudo isso são sinais de gravidade, né? Que a pessoa deve ser encaminhada a uma emergência hospitalar. E a questão da rigidez de nuca, né? Quando o paciente fica com dor no pescoço, né, que até a gente usa o termo, é um sinal de Brudzinski, né, esse aí é o principal sinal que leva, né, a confirmação, né, mas a confirmação mesmo, o paciente precisa ir ao hospital para fazer um exame, ele faz uma punção lombar que vai dar o diagnóstico final, né. A meningite, ela deve ser tratada no hospital, o paciente não deve ir para casa, né, uma vez confirmado, diagnosticada, ela deve ser tratada de hospitalar. E depois que eu tomo a vacina, quanto tempo eu fico imune? Bom, a vacina, ela precisa ser feita de acordo com o esquema, né? Então, por exemplo, a vacina anti-hemófilos, né? Que ela está dentro da vacina pentavalente. Por isso que às vezes a gente acha que não está vacinando, é porque ela está misturada com outras, né? Mas ela é feita com 2, com 4 e com 6 meses. Feito isso, a pessoa está protegida já para o resto da vida.
A não ser naqueles casos em que a pessoa tenha uma doença que causa baixa da imunidade. Aí são casos mais específicos, né? A meningococose tipo C faz com 3 meses, com 5 meses, com 1 ano. E agora o Ministério tem recomendado um reforço na adolescência, entre 11 e 14 anos. Também depois dessas 3 doses de reforço, para o resto da vida.